Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Diógenes e eu estou aqui com mais um vídeo sobre Forex. Bom, nos vídeos anteriores eu trouxe para vocês alguns conceitos a respeito de tendência, suporte, resistência, confluência de fatores, certo? E nesse vídeo eu gostaria de trazer um aspecto muito importante para nós entendermos dentro da nossa metodologia de negociação, que é o conceito que eu chamo de congestão dentro do mercado. Ok? Bom, basicamente o que é congestão? Congestão é uma zona de preço, é uma zona onde o preço fica preso entre um suporte e uma resistência e ele não consegue sair dali. Ok? Basicamente é quando o preço fica preso entre um nível de suporte e um nível de resistência. E toda vez que o preço toca na resistência ele cai, ele toca no suporte ele sobe, e ele fica aí igual se fosse uma bolinha de ping-pong, subindo e descendo e etc e tal. Ok? Deixa eu marcar com umas linhas aqui de verdade. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá, tá bom. Ok, tá aqui a linha. Tá certo. E aqui, novamente. Bom, isso que a gente pode ver aqui no euro dólar de uma hora é uma zona de congestão, certo? O preço ele está preso aqui entre esse suporte que a gente pode ver aqui embaixo, está segurando o preço, ok? E essa zona aqui de resistência. Bom, hoje é segunda-feira, dia 2 de maio. Então, hoje é segunda, sexta, quinta. Desde quinta-feira, o preço está preso dentro dessas duas, desse suporte e dessa resistência. O preço subiu lá em cima, a gente estava em uma tendência aqui, ok? As médias apontando para cima e etc. O preço subiu lá em cima e ele caiu. A força vendedora aqui foi importante, jogou o preço para baixo. Aqui o preço formou um novo fundo, olha só. Ele tornou a subir, tocou na resistência anterior, e ele não encontrou, não teve força para passar dessa resistência anterior. Então ele caiu novamente. Quando ele tocou nesse suporte aqui, que havia sido suporte anteriormente, o preço tornou a subir. Subiu, subiu. E agora? Será que quebra ou não? Ele tocou na resistência anterior e ele tornou a cair e está agora no meio do caminho. Ok? Bom, esse tipo de formação é muito comum dentro do mercado. Inclusive, existe um estudo que diz que 66 mais ou menos, certo? 66% do tempo o mercado está nesse tipo de formação, ou em tipo de formação de range. O que é range? É quando o mercado está andando de lado, ok? Nesse tipo de formação que a gente está vendo agora aqui no euro dólar de uma hora, ok? Então, esse tipo de formação é muito comum dentro do mercado. Só um momento, pessoal. Porque é muito comum dentro do mercado. Esse tipo de formação também é chamado de consolidação, ok? Eu particularmente eu chamo de congestão ou consolidação. O termo em inglês é range. Se você procurar em algum fórum na internet, se você entrar aí e estiver interessado em procurar alguma coisa a respeito disso, é range, ok? Termo em inglês. O mercado está em range, você sabe que o mercado está andando de lado. Eu particularmente eu não negocio esse tipo de formação do preço. Eu espero que o mercado esteja como estava aqui, em uma tendência definida e etc e tal. A partir do momento que o mercado entrou em um movimento de range, sobe, desce e tal, eu saio fora, fecho todas as minhas posições e deixo o mercado se decidir. Qual que é a psicologia por trás desse tipo de formação? O preço, o que o mercado está me contando aqui para o euro dólar de uma hora, hoje? Okay? O que o mercado está me dizendo? O mercado está me dizendo que a força compradora, que é a força que leva o preço para cima, nesse caso está igual à força vendedora, ok?
De certa forma, isso é um tanto mais é mais profundo do que isso, do que eu vou falar agora. Mas de certa forma, o mercado aqui ele está em um equilíbrio parcial, certo? Porque quando o preço toca aqui, tocou uma, duas, três vezes. Quando o preço toca aqui, a força vendedora é suficiente para jogar o preço para baixo. Mas quando o preço toca no suporte aqui embaixo, tocou duas vezes já, a força compradora é suficiente para jogar o preço lá em cima de novo, ok? Portanto, a força vendedora nesse ponto e nesse ponto é igual à força compradora nesse ponto, ok? Porque o mercado ele não consegue quebrar. Aqui, nesse exemplo anterior, o preço estava subindo muito bem. Nesse ponto aqui, a força compradora é muito maior do que a força vendedora, porque ela foi capaz de vencer essa resistência anterior. O preço retraiu, o mercado subiu de novo e assim por diante, certo? Então, ó, nesse ponto, a força compradora foi superior à força vendedora. A força vendedora mostrou um pouquinho as garras aí, né? Jogou o preço para baixo. O, o mercado tornou a força vendedora foi maior novamente do que a força vendedora, jogou o preço para cima. Mas aqui, nesse momento, dentro dessa resistência e desse suporte, o preço está andando de lado, ou seja, a força compradora e a vendedora estão equiparadas, por se dizer de uma maneira, certo? Na verdade, o mercado nunca está em harmonia, mas é, aqui, quando o mercado está em range, a força vendedora aqui e aqui está sendo igual que a força vendedora aqui e aqui, e o que pode acontecer aqui novamente, ok? Quando que o mercado entra nesse estado de consolidação ou nesse estado de congestão? Geralmente o mercado acontece, ele faz isso aqui, ó. Tem uma tendência, sobe, desce, sobe e tal. Ele chega num ponto em que o mercado ele precisa corrigir, certo? As pessoas precisam fechar suas posições. Quem estava comprando precisa fechar a posição. E o mercado entra em um certo estado de indecisão. E é esse tipo de informação é a maior representação de que o mercado está indeciso. O mercado como um todo ele está indeciso nesse exato momento. Então o mercado sobe, então ele retrai, aí ele sobe e não consegue passar esse nível, ele retrai novamente e ele entra num período de congestão. Como a gente pode ver aqui, que é o que exatamente está acontecendo, ok? Sobe, desce, e o mercado ele não vai conseguir, ele não vai poder ficar dentro dessas duas linhas aqui para sempre. Uma hora ele vai ter que quebrar, ok? Eu não negocio esse tipo de formação dentro do mercado, a menos que essa formação aconteça dentro de uma tendência. Bom, então quando o mercado ele quebra, se ele quebra para cima, o preço tende a continuar para cima. Se o mercado, se ele quebra para baixo, essa linha aqui, o preço tende então a cair e a acontecer na direção do rompimento. Então o que acontece? O mercado está subindo, certo? E de repente o mercado encontra uma zona de congestão, uma zona de consolidação em que o preço fica subindo e descendo, o mercado está indeciso, não sabe para que lado vai. Se o rompimento, se a quebra acontece aqui no suporte, se a quebra para baixo, ok? O mercado tende a acompanhar essa queda e cair bastante. Se o mercado, se o rompimento acontece na resistência, na linha da resistência, o mercado tende a quebrar essa resistência e continuar na direção do rompimento. Ok? Bom, eu só queria passar para vocês a ideia por trás da ideia de consolidação ou congestão dentro do mercado. É bastante comum se vocês olharem. Às vezes a gente estava, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Tá. No gráfico de 4 horas, nós estamos em uma tendência de alta, ok, no euro-dólar e etc e tal. No gráfico de 1 hora, a tendência de alta, pelos meus critérios que eu determino, a tendência acabou e na verdade o preço ele não está mais em alta, mas sim apenas andando de lado em um período de congestão dentro do mercado. Ok? Quando esse tipo de congestão acontece dentro de uma tendência, eu vou procurar negociar
esse tipo de o rompimento desse padrão de preço na direção da tendência. O que isso quer dizer? Nós estamos em uma tendência de alta, o preço subiu, o preço retraiu e o preço subiu, mas agora em vez de ele retrair, ele começa a andar de lado, exatamente como está aqui, forma um tipo de formação parecido com essa, ok? A tendência ainda está intacta, ainda está, as médias estão por aqui, a média de 30, a média de 50 e lá embaixo a média de 100. E o preço começa então a andar, sobe e desce em um movimento de congestão. E o preço entra nesse tipo de formação de preço dentro da zona de suporte e resistência dinâmica. E o que eu vou negociar? Eu vou negociar o rompimento dessa área de congestão na direção da tendência. Não se preocupem se parecer um pouco confuso agora, eu vou entrar com bastante detalhes a respeito desse tipo de informação ao longo desse capítulo, certo? Basicamente era isso então, eu queria passar a ideia para vocês, para que vocês tivessem a ideia, o conceito de que é exatamente uma zona de congestão. A zona de congestão nada mais é quando o mercado fica preso entre uma linha de suporte e uma linha de resistência, ok? Agora, existem vários tipos de formação de congestão. Basicamente o que eu negocio são as congestões que acontecem desse jeito, em duas linhas horizontais, certo? E as triangulações, que são forma como se fosse um triângulo. O preço sobe, bate lá em cima, cai, sobe, até que uma hora ele rompe, certo? O lado que ele romper, geralmente, é o lado que ele acontece, que o preço vai. Ok? Bom, eu preparei aqui alguns gráficos, eu procurei alguns gráficos que mostrassem exatamente, mostrassem pra gente exatamente isso que eu estou explicando para vocês o conceito aqui agora. Então a gente pode ver que o euro-dólar está em um período de consolidação, um período de congestão, certo? Eu vou esperar o rompimento dessa área de congestão, seja para cima ou para baixo. Se for na direção principal da tendência, eu negocio. Se for contra a tendência, eu não negocio, deixo passar e por mim tudo bem. Ok? Outro gráfico, outro par que está em um momento de congestão é o GU. A gente pode ver aqui e aqui. Uma situação bastante semelhante. Deixa eu colocar aqui, mudar essa linha. Uma situação semelhante ao do euro-dólar. Vou colocar aqui um pouquinho mais para cima. Tá. Bom, o mercado fez um topo aqui em cima, ele retraiu, ele se aproximou do topo, ele tornou a cair, chegou um pouco perto aqui do suporte, chegou lá um pouco próximo do topo anterior, não chegou exatamente no mesmo nível, e retraiu, deu uma olhada aqui no suporte e pode estar subindo agora novamente, certo? Esse também, o GU, a Libra contra o dólar de uma hora, nesse exato momento, está também em um período de congestão, consolidação, como a gente quiser chamar. Outro par que encontrei aqui é o USD-JPY no gráfico de 15 minutos. Ok? Esse gráfico já não é em tempo real, não é de agora. Deixa eu só pegar aqui. Ok? A gente tem aqui uma resistência e nós temos aqui um suporte. Pode se pôr por aqui. Ok? Bom, o preço ele entrou nesse período. Aqui é o gráfico de 15 minutos, certo? Aqui começa um dia e aqui termina esse dia. Então, nesse dia, o USD-JPY entrou em um período de congestão. Ele sobe, desce, sobe, andou aqui, houve um período de congestão dentro do dia que foi bem menor ainda, inclusive dentro de outro, que a gente pode ver aqui. Ok? Olha, sobe, desce, sobe, desce. Aí ele conseguiu quebrar esse nível de resistência aqui, que era dentro do dia. Foi lá em cima de novo, mas não conseguiu quebrar a máxima diária que estava aqui. E ele retornou, tocou, deu uma retraída e então ele quebrou. Ok? Bom, aqui a gente tem, é um típico, um período de consolidação e um período de consolidação menor dentro desse período de consolidação maior. Certo?
Espero que vocês estejam conseguindo visualizar aí. Aqui a gente tem topo, aqui a gente tem o topo. Aqui a gente tem fundo, 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 aqui fundo de novo. Aqui ele rompeu e esse nível aqui que era suporte, aqui se tornou resistência quando ele retornou, retestou lá e caiu novamente bastante. Ok? Outro gráfico que nós temos aqui é o GBP AUD. Esse aqui eu vou fazer um pouquinho diferente para vocês verem melhor. Ok, nós temos aqui então um nível de resistência aqui em cima e um nível de suporte aqui embaixo. Deixa eu mudar um pouco a cor desse quadrado, desse retângulo aqui. Vou colocar em Gold. Só um pouquinho. Bom, tá aqui então a nossa linha. Ok? Bom, o preço entrou no período de congestão no GBP AUD de 1 hora. Isso aqui também já não é de agora, já passou, certo? É aí do começo do mês de fevereiro. O preço subiu, formou uma resistência lá em cima, tocou lá em cima. Ele caiu, tocou aqui embaixo, exatamente aqui ele já tinha tocado. Tocou aqui embaixo. Ele tornou a subir, deu uma retraída, subiu, tocou lá em cima, olha só. Retraiu, tocou aqui, terceira vez, ó, primeiro toque, segundo toque e terceiro toque. Então ele sobe novamente e ele chega um pouco próximo, faltou aqui força para ele tocar na resistência anterior e ele cai novamente. Vamos ver o que acontece depois. Então ele rompe para baixo e o que acontece é que ele cai aí vários pips na direção do rompimento. Ok? Espero que vocês estejam visualizando aí. Deixa eu só tirar isso aqui, colocar uma linha. Talvez assim fica melhor para ver. Certo? Isso é o tipo de congestão. Ó, o preço sobe, ok? Torna a subir, toca lá em cima, cai, retrai. Faltou um pouco de força para ele tocar lá em cima. Isso já mostrava para a gente de antemão que a força vendedora, nesse caso aqui, estava um pouco maior. A guerra, a disputa entre a força compradora e vendedora não estava assim tão equiparada, certo? Subiu a força compradora, a força vendedora jogou para baixo, subiu novamente, a força vendedora jogou para baixo novamente, e a força vendedora vou jogar lá em cima de novo. Só que aqui faltou aí aproximadamente talvez uns 20 pips para tocar na resistência lá em cima de novo. Isso já mostrava uma fraqueza da força compradora. A força vendedora jogou para baixo e o rompimento efetivamente acontece para baixo. Inclusive esse suporte aqui, que aqui foi suporte, suporte, suporte. Aqui ele passa então a funcionar como resistência, resistência, dá uma quebradinha, um falso rompimento aqui, mas volta e o mercado continua. Toca lá em cima, olha só que maravilha. Esse aqui foi resistência lá atrás, foi de novo. E o mercado na verdade está andando em range nesse período para o GBP AUD de 1 hora. Ok? Outro gráfico que eu encontrei aqui foi o AudiCAD nesse exato momento, agora, tempo real, a cotação 1.0408, e o AudiCAD está também em um período de consolidação que a gente pode ver exatamente aqui. O que é um período de consolidação? Um período de consolidação, ou um período de congestão, como a gente pode definir, é exatamente o oposto do período de tendência, certo? A tendência é definida por topos e fundos cada vez mais altos. Um período de consolidação ou de congestão é um período de topos e fundos mais ou menos do mesmo nível, da mesma altura, certo? Um não consegue ultrapassar o outro. E é exatamente o que está acontecendo aqui. A gente estava em uma tendência definida no AudiCAD, segunda, sexta, quinta, desde quarta-feira da semana passada. Tendência de alta, sobe, toca, maravilha, tudo lindo. Mas a força vendedora veio até aqui, conseguiu fazer um topo, conseguiu quebrar esse nível anterior. Mas aqui a força vendedora não foi suficiente para romper esse nível anterior e, portanto, daqui ele caiu. Portanto, aqui a gente já pode considerar o AudiCAD como em um período de consolidação ou um período de range. O mercado está andando de lado, não está mais em tendência. Ok? Deixa eu só vir aqui. Isso.
O preço subiu, tocou lá em cima, veio... Aqui a força vendedora foi forte, jogou o preço para baixo. Aqui a força compradora foi forte, suficiente para jogar o preço lá em cima. Mas não foi forte o suficiente para quebrar esse nível anterior e jogou para baixo. O que pode acontecer? Só Deus sabe. Dentro do Forex não se trata de você antecipar o movimento. Não se trata de você agir. Se trata de você reagir. O que eu vou fazer? Nesse caso aqui, por exemplo, se eu estivesse observando o wildcard de uma hora, o que eu ia fazer nesse exato momento? Não ia fazer nada. Eu ia esperar que o wildcard rompesse para algum lado, ou para cima, ou para baixo, e então eu analisar se eu venderia ou não. Se o rompimento acontecesse na direção para baixo, ok? Talvez existe uma possibilidade de vender esse par e fazer alguns pips. Se o movimento acontecer para cima, aqui, ele romper a resistência, isso significa que a força vendedora foi suficiente para quebrar para cima e, portanto, o movimento pode continuar na direção do rompimento. Então não se trata exatamente de você agir, mas sim você reagir. Se você olhar aqui o preço e falar assim, eu acho que vai subir, isso é uma abordagem um tanto quanto perigosa dentro do mercado, certo? Você vai perder dinheiro se você achar as coisas. Não ache nada. Espere o mercado te dar um sinal, te dar alguma dica, te dar alguma ideia, então você entra na direção que o mercado te deu aquela pista. Não espere, eu acho que agora vai subir, tá com cara de que vai subir. Isso é frase de perdedor, é frase de quem não sabe o que está fazendo. Ok? Portanto, se você a melhor coisa a se fazer em um período de range é você esperar o rompimento para algum lado e quando esse rompimento acontecer, você entra comprado ou vendido. Não estou dizendo que essa é a única maneira de negociar range, certo? Existem outras maneiras. Existe, por exemplo, uma maneira que é bastante comum, que o mercado, quando está em um período de consolidação, o mercado sobe lá em cima, você vende lá em cima com take aqui embaixo e stop um pouquinho para cima. O mercado tocou aqui embaixo, você compra aqui embaixo, espera o mercado subir para você sair lá em cima e você vai negociando dessa maneira. Ok? Eu particularmente não faço isso. Eu já tentei, não obtive sucesso, perdi algum dinheiro tentando fazer isso e não funcionou para mim. Agora o que realmente funcionou para mim foi negociar tendências e esperar que esse tipo de informação rompa, que algum dos lados, ou a resistência ou o suporte, ceda e deixe o preço passar, e então negociar na direção do rompimento. Ok? Mais um gráfico que eu preparei aqui foi o CAD CHF de 4 horas. Olha só, nós temos uma resistência aqui e um suporte importante aqui. Como a gente está falando do gráfico de 4 horas, vocês sabem que cada período desse aqui se trata de uma semana. Ok? Ó, então nós tivemos aqui 3 semanas de congestão para o CAD CHF. O preço formou uma resistência que chegou quase aqui embaixo, né? Não exatamente, porque faltou um pouco. Subiu, formou Opa, desculpa, aqui ele formou um suporte, tá? Ele formou uma resistência aqui, tornou a cair, tocou, subiu lá em cima, e aqui ele fica subindo, descendo, andando, tocando em cada um dos lados, durante aí quase um mês. Nós temos aqui uma semana, 2, 3 semanas de período de congestão. O preço bate no suporte, sobe, bate de novo, sobe, bate na resistência, cai, toca no suporte, sobe, toca no suporte de novo, sobe, chega próximo do suporte, toca na resistência, e aqui então o rompimento acontece para baixo. Um falso rompimento, por sinal, né? Rompeu, caiu alguns pips e depois tornou a subir e quebrou para cima. Quebrou a resistência aqui e foi embora. Ok? Bom, esse tipo de congestão é muito comum você encontrar dentro do mercado. No próximo vídeo eu vou entrar em bastante detalhe a respeito de outro tipo de informação que são os triângulos, as triangulações, que também são uma forma de congestão, mas que o preço não entra entre duas linhas horizontais, como nesse caso, mas sim entre duas linhas que estão aí um pouco inclinadas, de maneira inclinada, e formam uma formação exatamente de triângulo dentro do mercado. Ok? Também é muito comum de a gente encontrar esse tipo de informação dentro do mercado. Eu não vou entrar em detalhe a respeito de como se negociar esse tipo de informação nesse vídeo. Em um vídeo posterior eu vou entrar como eu particularmente negocio
o rompimento desses períodos de congestão, congestionamento dentro do preço, dentro do mercado, em que o preço fica preso entre dois níveis de suporte e resistência. Ok? Pessoal, se tiver alguma dúvida com relação a range, a esse tipo de formação, certo? Em que o preço fica preso entre dois níveis horizontais, por favor, pode entrar em contato comigo, me manda um e-mail, que vou estar muito feliz de poder responder as perguntas de vocês e auxiliar no que for necessário. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.